É um privilégio podermos ser essa família Verbo da Vida, esse povo que tem sido alcançado e que está alcançando outras pessoas de outros lugares. Pensar nesse tempo hoje aqui, como estamos vendo, né? A ressurreição, a Páscoa. Pensar nessas verdades, irmãos, nos faz termos raízes mais profundas nas coisas de Deus. Me faz sentir que eu estou conectado a Jesus e cada um de nós. E isso nos faz também ter essa consciência de que nele vamos frutificar e ser uma bênção onde Deus tem nos plantado. Olhar para esse tema tão precioso me faz pensar, e eu estou meditando esses dias, sobre Hebreus no capítulo 11, é um grande capítulo da fé. E naquele livro, especificamente, naquele capítulo da fé, nós vamos encontrar uma fala do escritor de Hebreus dizendo que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Olha que coisa tão tremenda. A fé conectada a um comando de Deus, a uma instrução de Deus. Um dos textos mais brilhantes da Bíblia, lá no livro de João, é quando João Batista, que ele batiza Jesus, ele olha para Jesus e disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Se pensarmos sobre esse tema do Cordeiro, ele vai mesmo antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro 1, lá no verso 18, 19, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Se passearmos no livro de Apocalipse, vamos ver lá no capítulo 5, verso 5, que o Cordeiro foi morto, mas está vivo. Era isso que estávamos cantando, celebrando aqui. E a Bíblia fala desse Cordeiro em toda a eternidade. A adoração no livro de Apocalipse aponta todo mundo, toda a criação, todos os seres viventes, todo joelho, toda língua, confessando a obra desse Cordeiro, a obediência dele e aquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas, uma tão grande salvação. Jesus assumiu ser esse Cordeiro. Ele disse que ele era aquele que haveria de ser partido quando ele tomou o pão, e vamos hoje ter essa ceia tão especial. E quando ele levantou o cálice, que ele disse que era o cálice da nova aliança no seu sangue, ou do Novo Testamento, porque ele tinha uma herança para nos compartilhar, que seria aquilo que celebramos no contexto dos dias do Novo Testamento, como tudo que Deus apontou para nós no seu Filho amado. Pensando nesse tema sobre a Páscoa, olhando para aquilo que aconteceu nos dias passados, por que Deus levantou Moisés, um grande libertador? E vemos lá no livro de Êxodo, do capítulo 3 ao 12, o capítulo 12 é o grande capítulo da Páscoa, nós vamos ver que Deus levantou ele para confrontar Faraó. E naquela última praga, naquele último momento de que o Egito estava sob julgamento, Deus deu uma instrução de que o sangue deveria ser aplicado nos umbrais das portas do povo hebreu, do povo da aliança. E Moisés, ele transmitiu isso a todo o povo. Quem fez, experimentou. E quando eu penso sobre esse texto de Hebreus 11, 28, trazendo para nós que lições podemos ter, diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. O livro de Hebreus diz também que tudo aquilo no Velho Testamento era uma sombra daquilo que haveria de vir, das coisas vindouras. Então, falava profeticamente, como um tipo que a Bíblia fala nessa palavra, sobre Jesus que viria. Então, pela fé, eles sacrificaram um animal, reconhecendo que a provisão viria na plenitude dos tempos. Jesus desceria do céu, a palavra se tornaria carne, teria sangue no seu corpo para ser derramado naquela cruz do Calvário e cumpriria todas essas coisas. Então, pela fé, eles faziam aquele sacrifício em cada casa,
para algo que viria no futuro. Mas nós hoje, nós celebramos também pela fé uma obra que já aconteceu. Sabe que essa cerimônia, essa ordenança, nós devemos misturar ela com fé também. Por quê? Porque tudo no reino de Deus é experimentado pela fé. A fé é uma lei espiritual que vai nos dar capacidade de experimentar tudo que Deus tem para nós. O reino de Deus, ele vai se mover nessa fé. Pensando nessa grande libertação que Moisés fez nos dias antigos, né, tirando o povo do Egito para conduzi-los no deserto, depois à terra prometida, nós temos também em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, se você puder pensar e seguir esse texto aí, veja comigo. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a obra da redenção, ela se consuma em Cristo Jesus. Enquanto na sombra, o sangue dos animais livrou os hebreus de perderem o primogênito da morte física, o sangue de Cristo nos libertou da morte espiritual. Que coisa tão tremenda, que paralelo tão exato e perfeito. E aqui diz que fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Estávamos cantando aqui sobre a grande obra da ressurreição que Deus fez em Cristo Jesus, e eu fico pensando, né, não tem como ouvir essa palavra ressurreição sem pensarmos em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo faz uma defesa dessa verdade tão profunda das Escrituras e a base de tudo aquilo que vivemos. Estamos aqui porque Ele ressuscitou. Irmãos, não somos, né, um clube social, não somos um povo que está apenas junto, nós temos uma crença que adentra a eternidade. A nossa fé, ela não é apenas para essa vida, nós sabemos que fomos libertos da morte eterna e que vamos experimentar algo muito grandioso que Deus tem para nós nessa vida e na vida por vir. Então, Paulo ele sustenta, ele defende isso de uma forma muito ferrenha em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fundamenta a doutrina da ressurreição. Mas por que Jesus ressuscitou? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, que o sangue do pastor Jesus Cristo, do sangue da eterna aliança, tornou a trazer ele dentre os mortos. Um dos textos que mais me chama a atenção no livro de Hebreus, quando pensamos sobre redenção, é Hebreus no capítulo 9, verso 11. Ele não entrou em santuário humano, mas ele entrou nos santos dos santos celestial, com o seu próprio sangue. Diz que não foi com sangue de touros, de bodes, nem de animais, mas com o seu próprio sangue, e efetuou uma eterna redenção. Então, o que nós vivenciamos hoje, e pensando Moisés no Velho Testamento, pela fé, celebrou algo acerca das coisas vindouras. Mas nós hoje estamos vivendo, caminhando como povo de Deus, né, como cumprindo a história da igreja, nós olhamos para a cruz. Então, esse tempo de Páscoa é mais do que uma celebração que o mundo usa, né, comercial, é mesmo para a gente olhar para o Calvário, olhar para a cruz, mas olhar também que Ele ressuscitou, que Ele não está preso dentro de uma tumba, que Ele está sentado à direita de Deus, que Ele é aquele que a Bíblia fala no livro de Hebreus, o mediador da nova aliança. Irmãos, Ele garante que essa aliança vai se cumprir em nossas vidas, e nós temos mesmo que ficar cheios dessa palavra, cheios dessa fé, cheios dessa consciência de que a palavra vai se cumprir em nossas vidas.
Ao longo do tempo, pensando e meditando, e eu queria te dar uma dica aqui, nós temos 2 livros na nossa editora, totalmente pago, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de Cristo, o livro do Rick Renner. Então você vai poder meditar nessa temática de uma forma tão profunda que você não vai mais se esquecer dessas verdades. E temos também, do pastor Kenneth Hagin, A Mesa que Fala, trazendo a Santa Ceia para a vida. Então, é uma ordenança que Jesus deixou, e Ele deixou para que a pratiquemos com consciência e pela fé. Diga comigo, pela fé. Para muitos, celebrar a ceia é uma cerimônia vazia, né? Apenas uma rotina da igreja. Mas, irmãos, quando nós misturamos fé, ao comermos esse pão e ao bebermos esse cálice, deixa eu te dizer, milagres, os céus vão se abrir na sua vida, nós vamos ver coisas acontecendo da obra da redenção em nossas vidas. Pensando nesse contexto de família, verbo da vida, eu fico pensando, né? Deus falou com Moisés e Moisés falou com o povo. Olha, a instrução de Deus é um cordeiro para cada família. E a Bíblia vai falar sobre um cordeiro algumas vezes, ou um animal sendo sacrificado por uma pessoa, por uma família. O grande dia da expiação em Israel, um animal por uma nação. E quando olhamos para a cruz do Calvário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos ver um sacrifício por uma pessoa, por uma família, que é Êxodo capítulo 12, essa Páscoa, por uma nação e pelo mundo todo. Você já parou para pensar que Deus lidou com Moisés, estava lá ele pastoreando, ele cuidando das ovelhas do seu sogro, lá já beirando os 80 anos, e Deus lidou com ele naquela sarça, ele teve um vislumbre das coisas eternas, o eterno invadiu o temporal e mudou a história dele, a presença de Deus em manifestação, e Deus diz para Moisés que estava chamando ele, levantando ele para libertar o povo da aliança. Êxodo capítulo 2, 23 e 24 diz assim: o povo gemia sob a servidão, e o clamor deles chegou a Deus. E diz que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Então Moisés foi levantado para libertar um povo. E eu fico pensando em alguns paralelos, né? De uma forma, no nosso contexto. Deus levantou o pastor Bud para vir para o Brasil. Moisés transmitiu uma fé e uma palavra de Deus para aquele povo. Olha, nós precisamos que em cada família se mate um cordeiro, coloque o sangue nos umbrais da porta, coma a carne desse cordeiro e que vamos experimentar o livramento. E o pastor Bud nos transmitiu individualmente, como família, tem tocado igrejas. Irmãos, para quê? Para que a gente experimente uma tamanha libertação que vem pelo Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, eu declaro que essa mensagem da obra do Calvário, da ressurreição de Cristo, vai chegar nos 4 lugares da terra. Nós temos uma missão, irmãos, levar essa palavra a todos os lugares. E qual é a mensagem que nós levamos? Que Cristo veio, morreu no nosso lugar, nos substituiu, ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação e que voltará. Você pode dizer comigo, ele voltará. Então a Bíblia vai falar dessa consciência de aliança, desse relacionamento com Deus mediante o sangue, e é isso que fazemos quando estamos conscientes da vida de comunhão com o Senhor e, em alguns momentos, praticando a ceia. Me chama muita atenção que as rotinas no Velho Testamento, elas tinham datas, eram marcadas de uma forma muito sistemática. Mas Jesus, ele não deixou uma ordenança fechada. Olha, a ceia vai ser diária, a ceia vai ser semanal, vai ser mensal, vai ser trimestral. Ele diz, fazei isso em memória de mim.
parte muito mais do desejo de comunhão com Ele. E sabe, irmãos, quando nós estamos debaixo dessa consciência da aliança, de um relacionamento vivo com o Senhor, vez por outra, você vai desejar um momento de celebrar a ceia, muito mais do que um ritual, mas um momento de comunhão íntima. Nós lemos aqui, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Foi isso que Moisés fez e instruiu todo o povo lá nos dias do Velho Testamento. Eu gosto de pensar que essa palavra é repetida uma única vez no Novo Testamento. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 1 e 2, nos diz assim, que nós fomos eleitos segundo a presciência, o preconhecimento de Deus. Depois diz que para a santificação pelo Espírito e para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. Se pudéssemos abrir o mundo espiritual, nós íamos ver que sobre cada um de nós que já estamos em Cristo Jesus, o sangue está aspergido, não é no umbral da porta da nossa casa, mas é sobre as nossas vidas. E quando, irmãos, nós estamos tomando esse cálice, partindo o pão, nós estamos declarando de que nós cremos nessa obra tamanha que aconteceu por nossas vidas. Nós estamos debaixo do livramento. E eu fico pensando, né? O povo saiu do deserto, o mar se abriu para o povo da aliança. Quando o faraó veio, o mar julgou. Irmãos, eu declaro favor e graça se abrindo, porque você faz parte do povo da aliança. O povo no deserto, caiu maná do céu, tinha refrigério, tinha milagres, as vestes das pessoas cresciam no corpo, as sandálias dos pés não se gastavam. Eu declaro que as coisas nas suas mãos vai durar e vai se multiplicar, mais do que aquele que não serve a Deus. Sabe, eu declaro uma atmosfera de milagres, porque você está com o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, o Deus que em Cristo Jesus não somente nos deu o seu Filho, mas nos deu todas as demais coisas concernentes à vida. Eu declaro que enquanto você vive e celebra pela fé essa vida de comunhão, de parceria, de aliança com Deus, milagres vão acontecer. Sabe, Ele tem cuidado de você, e quando nos achegamos a Ele, irmãos, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, tem presentes de Deus para você nessa manhã. Você que está aí nos assistindo, tem provisão de Deus para as nossas vidas hoje, porque estamos conscientes daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu penso também e gosto de algo que diz o livro de Hebreus. Diz assim, lá no capítulo 2, vamos abrir Hebreus capítulo 2. Falando de Jesus, ele diz aqui no verso 9, vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da sua morte. É bom a gente pensar na obra de Cristo, na obediência, na ida dele para o Calvário. O sofrimento da sua morte por todo o homem. Chamamos isso da substituição. E aí o verso 10 diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Enquanto o sangue, no dia da Páscoa, nessa história tão poderosa, bonita, que aponta para Cristo Jesus, foi aplicado nos umbrais da porta, o povo foi arrancado do Egito e levado, para a terra prometida, Moisés os conduziu, o mar se abriu. Nós vemos aqui que Jesus, ele levou filhos à glória.
Irmãos, a glória que foi perdida no jardim do Éden, ela é restaurada agora em Cristo Jesus. A separação que existia já não existe mais. A Bíblia diz em Efésios 2, lá no capítulo 2, no verso 13, 14 e 15, pelo sangue fomos aproximados. Efésios 2, 17 e 18 diz que por ele temos acesso ao Pai pelo Espírito. Irmãos, tudo que foi perdido na queda é restaurado em Cristo Jesus. A glória que foi perdida por Adão, ela nos é devolvida em Cristo Jesus. Por isso estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus na face de Cristo de glória em glória. Eu declaro tempos de restauração. Eu declaro força sendo transmitida a você nos tempos de comunhão. Eu declaro milagres acontecendo, promessas se cumprindo. Eu declaro que você vai experimentar de uma graça divina na sua vida. Sabe, irmãos, porque Deus em Cristo Jesus nos reconciliou para vivermos agora tudo que Ele tem para nós. Eu não sei como você se imagina, mas a Bíblia fala que devemos renovar nossa mente. Devemos, nos revestir no espírito do nosso entendimento, diz lá no livro de Efésios, para que possamos o quê? Viver essa nova vida, revestidos do novo homem. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Há uma plenitude de vida para você. E sabe, nós cremos que cada crente, cada filho de Deus vai ser mesmo um divulgador desse evangelho. Cada família, eu declaro que a sua casa, cada pessoa que ainda não recebeu Jesus vai ser alcançado. Paulo diz que a mulher santifica o esposo. Irmãos, a nossa fé está se dimensionando, se espalhando para outras pessoas. Eu declaro aquela fala que diz no livro de Atos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos crescendo, o povo de Deus está crescendo, está se multiplicando, mas eu declaro que as nossas igrejas vão se tornar fortes. Eu declaro colheita de pessoas esse final de semana. Eu declaro uma fé edificada. Eu declaro uma consciência do Calvário tão forte que nós vamos ver milagres acontecendo, irmãos. Vamos ver os céus se abrindo, onde estamos invocando o nome do Senhor, todos juntos, com o coração puro, como Paulo instrui no livro de Timóteo, adorando ao Senhor, e os céus vão se abrir. Nós vamos ter experiências com a glória de Deus nesses últimos dias, porque não é algo apenas posicional. Eu declaro que vamos experimentar avivamentos nesses últimos dias que ainda não foram vistos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz no livro de Josué que a mulher lá na cidade de Jericó ouviu falar das coisas que aconteciam com o povo da aliança no deserto. Sabe, pessoas vão dizer que milagres estão acontecendo em nossas vidas, que o nosso Deus é poderoso. Sabe que tem pessoas observando sua vida de obediência, de fé, de caminhada com Deus? E quanto mais a gente mergulha nas coisas de Deus, mais Deus vai desembaraçando os nossos caminhos. Eu não sei como você levantou nessa manhã, você que está aí nos assistindo, mas eu declaro um vigor, uma força divina sendo transmitida. Algo que aconteceu naquela Páscoa, a Bíblia fala no livro de Salmos, que quando o povo comeu do cordeiro, as doenças e as fraquezas foram vencidas, e eles saíram forte para aquela caminhada no deserto. Quando eles aplicaram sangue nos umbrais da porta, Deus estava pronto para trazer livramento. E sabe, irmãos, quando nós comemos do pão da palavra que é Jesus Cristo, uma força divina se ergue dentro de você. Razão pela qual Jesus disse que Ele é o pão da vida. Irmãos, quando comemos na palavra, nós somos fortalecidos por dentro. Não tem mais lugar para fraquezas. Você vai se tornar um homem, uma mulher forte em Cristo Jesus. E quando você bebe do cálice, você está proclamando o poder de uma aliança, vigorando, funcionando, operando na sua vida, porque Deus é um Deus de aliança.
Eu gosto da fala de Jeremias que diz que ele vela para cumprir sua palavra. E pensamos, qual palavra? Sempre a palavra dos contratos, doutor Tiago Garcia, né? Deus é um Deus que se move em aliança. O que é uma aliança? É um contrato. Irmãos, Deus está comprometido com o que Ele falou que ia acontecer na aliança. É um contrato. Um contrato é quando alguém se obriga a fazer o que Ele disse que ia fazer. No mundo natural aqui, assina um documento e tem força legal diante de um juiz. Mas Deus, Ele diz, eu vou cumprir o que eu falei. Irmãos, quando andamos à altura da nova aliança, nós vamos ver milagres acontecendo. E eu não posso andar à altura da nova aliança sem considerar a ceia dessa nova aliança. Eu creio que coisas vão acontecer. Eu te inspiro novamente a você ler e estudar esse livro, A Mesa que Fala. Para muitos, é uma cerimônia vazia. Mas eu gosto de pensar aquilo que diz Apocalipse 3:20. A gente usa muito para evangelismo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É bom, pode-se usar para o evangelismo. Mas se olharmos ao pé da letra e todo o contexto de Apocalipse 1, 2 e 3, Jesus está falando com uma igreja que ele queria sentar à mesa e ter comunhão com os santos que já estavam nele. Sabe, irmãos, eu não quero Jesus batendo na porta para ter comunhão comigo. Eu quero já deixar a porta escancarada. Irmãos, eu declaro tempos de comunhão. Eu declaro você comendo da palavra. Eu declaro você indo além dessa celebração, vamos pensar assim, comercial da Páscoa. Eu declaro que esses próximos dias você vai ter uma comunhão tão profunda que se alguém chegar perto de você, vai perceber a presença, o fluir, a voz de Deus na sua vida, porque somos um povo da presença. Eu tenho pensado bastante, somos o povo da palavra, mas somos também o povo da presença, porque apreciamos, cultivamos, desejamos essa intimidade com o Senhor.